Olá pessoal, tudo bom com vocês? Correção de mais uma questão que visa te auxiliar aí nos estudos de matemática. Vem comigo para a correção agora, questão top de análise combinatória. Então vamos lá. A pedido do professor de educação física, Ricardo deverá escolher aleatoriamente 4 dentre os colegas. Então 4 dentre os colegas: Daniel, Marcos, Luiz, Edson, Alberto e João Vitor. Então, ele precisa de escolher dentre um grupo que tem Daniel, Marcos, Luiz, Edson, Alberto e João Vitor. Então, dentre esses colegas, ele vai escolher 4, né? Então, eu vou fazer uma seleção, né, de 4 desses membros, ok? Para com ele formar um time de basquete. A probabilidade de que ele quer saber a probabilidade de Luiz e Alberto estar no mesmo time lá que o Ricardo vai estar escolhendo. Quem? Luiz e Alberto. Combinado? Show? Show. Ele quer saber essa probabilidade. Gente, se ele quer a probabilidade, eu tenho que fazer o número de casos favoráveis e o total de casos, né? Casos possíveis. Então, eu vou começar a questão com os casos possíveis. O que seriam os casos possíveis? Todos os casos, né? Como que a gente faz? Bem simples. Primeiro, eu vou fazer 4 tracinhos. Cada tracinho significa um jogador escolhido. Por isso que eu estou colocando embaixo aqui um jogador. Esse J significa jogador. Vamos lá. Se eu fosse fazer o total de escolhas possíveis, a gente vai analisar cada caso. Primeiro caso, eu quero escolher um jogador. Quantos jogadores eu tenho possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, naquela seleção de 4 possíveis, eu começo com 6 possibilidades. Depois com 5, depois com 4, depois com 3. Certo? E aí, a gente termina da seguinte forma. Eu tenho esse J, esse J, esse J, esse J. São 4 letras repetidas. Eu chamo de repetição, é um modo que eu explico esse cálculo, que é esse cálculo de seleção, que é o chamado combinação. E eu coloco aqui embaixo 4, 3, 2, 1. Então, quando o Ricardo for fazer o time, ele vai escolher 4 pessoas, dentre um grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que o cálculo é sempre 6, 5, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Certo? Agora, antes de multiplicar, eu prefiro tentar simplificar, né? Eu posso tentar simplificar aqui, por exemplo, o 4 com 4, cortei. O 3 com 3, cortei. E o 6 eu simplifico com 2, isso vira 3. Simplifiquei e virou 3. Então, sobrou um 3 e sobrou um 5 em cima. 3 vezes 5, 15. Embaixo sobrou 1. 1 não precisa se preocupar. Então, esse cálculo que eu acabei de fazer são um cálculo dos casos possíveis. Agora, eu vou fazer o cálculo dos casos favoráveis. Os casos favoráveis é aquele caso específico, né? Casos favoráveis. Vou explicar melhor o que seriam os casos favoráveis. Casos favoráveis. Ricardo quer escolher membros do time, né, para formar um time. Ele tem 4 escolhas. Porém, contudo, entretanto, o que ele quer fazer? A probabilidade de Luiz e Alberto estar no time. Então, eu já vou na primeira casinha aqui e botar Alberto. Então, essa casinha já foi escolhida. Esse jogador já foi escolhido. Eu quero dessa vez que seja o Alberto. E aqui eu quero que seja o Luiz. Então, a probabilidade analisa um caso específico, um caso favorável específico. Eu já escolhi o Alberto e o Luiz. Então, sobra quem? Sobra um jogador para me escolher ainda, para ele escolher, sobra um jogador para ele escolher. Vamos terminar então o cálculo agora. Ele quer escolher um jogador. Se ele escolheu o Alberto e o Luiz, sobrou 1, 2, 3, 4. Sobrou 4 possibilidades. Depois, 3 possibilidades. Tem 2 letras iguais, da mesma forma que a gente fez ali atrás. 2 vezes 1
tem videoaulas no meu canal que eu explico especificamente esse tipo de cálculo, chamado combinação. Por isso tem essas letrinhas, tem essa repetição, certo? E assim, ó, simplifico aqui. 4 simplificando com 2 dá 2. Então, 2 vezes 3 dá 6. A resposta aqui é 6 sobre 1, que é 6. Então, por último, eu tenho a tal da probabilidade. O que é a probabilidade? É os casos favoráveis sobre o total de casos, sempre favorável sobre o total. Então, no nosso caso, a probabilidade encontrada será de 6 sobre 15. Então, ó, aqui eu tenho a nossa resposta final, ó, probabilidade 6 sobre 15. E 6 sobre 15 eu posso simplificar, por exemplo, por 3 aqui, né? 6 por 3 dá 2, então dá 2 quintos. 2 quintos é a nossa probabilidade. Ah, Humberto, mas a resposta está em porcentagem. 2 quintos representa quanto? Aproximadamente ou exatamente? 2 quintos representa 40%, ok? Ué, Humberto, mas por que 2 quintos é 40%? Porque se você tem uma fração e quer achar a resposta em porcentagem, basta sempre multiplicar por 100. E olha a resposta. 2 vezes 100, 200. 200 dividido por 5 dá quanto? Exatamente 40. Então, 2 quintos é exatamente igual a 40%. E é isso. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, bons estudos. Fiquem com Deus e tamo junto.